Opa, e aí galerinha, o canal Fala de Tudo. Hoje eu vou falar dos Beatles. E todo mundo sabe que esse que tá aí é tido como o cover dele, o sósia dele, e que ele teria morrido ainda nos anos 60. E há quem diga que seja uma farsa, que ele não quis mais estar nos Beatles, não queria mais fazer parte, desistiu. E a outra versão é a da morte dele, que esse que tá aí é um sósia dele, William Campbell, escolhido pelos próprios Beatles, escolhido e selecionado pelos próprios Beatles para ficar no lugar do McCartney, já que a imagem dele já estava vinculada à banda. E bom, o Lennon, para demonstrar de maneira subliminar, ocultamente, porém que desse a entender que o Paul havia morrido, ele colocou diversas mensagens subliminares em capas de discos, nas músicas. E bom, você já conhece a capa da Abbey Road, certo? A capa da Abbey Road, ela traz o que seria o cortejo indo para o sepultamento do Paul, já que a intenção era parecer que ele morreu, ou na segunda versão que ele de fato havia morrido. E bom, o Lennon encheu de mensagens subliminares as capas dos discos e as letras das músicas, com essas mensagens dando a entender da morte do Paul. O próprio Paul teria selecionado e indicado teria sugerido a seleção do William Campbell para ficar no seu lugar, porque era mais parecido, ele já conhecia o cara era fã da banda. Como ele já estava vinculado, teria que ser alguém muito parecido. O problema é que, se a gente reparar na capa, o cara que está representando ele, o William Campbell, teria errado, teria cometido uma falha ao segurar o cigarro na mão direita, já que o Paul era canhoto e ele fumava. Porém, percebe-se que de fato representa ele morto, descalço, já que os ingleses têm o costume simbólico e, digamos, religioso deles enterrar os seus falecidos com os pés descalços. Ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca explicou o significado dessa simbologia de enterrar descalço. Bom, vamos seguir. Quem conhece a capa sabe que tem um carrinho lá no fundo que vem na direção do Paul. Porém, a mão é inglesa, eles dirigem para o lado esquerdo, ou seja, o carro já teria atingido o McCartney e estava indo embora sem prestar socorro, já que lá isso não recebe pena, não tem punição. E do lado aqui na capa, no lado direito, entre o Lennon e o George Harrison, para quem conhece a capa, tem o carrinho da polícia, o carro preto da polícia inglesa, os oficiais já atendendo a ocorrência de atropelamento com
a fuga do motorista. A capa em si já mostra uma procissão com um morto. Aqui ao lado esquerdo, entre o Paul e o Ringo Starr, tem um fusquinha. Nesse Fusca, a placa dele tá escrito de forma abreviada, com as 3 letras obrigatórias para placa de carro, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Essas 3 letras estariam abreviando a frase Linda McCartney viúva. E se a gente perceber, eles em fileira. O Lennon de branco é o padre, o George Harrison de preto é o agente funerário, o Paul, ou então William Campbell no lugar dele, representa o Paul morto, descalço, de olhos fechados e de azul. Por último, o coveiro, o Ringo Starr representando o coveiro. Essa é uma das capas. A segunda é a capa do Sgt. Pepper's de 1967, onde tem ali o cenário perfeito, claramente de um funeral, de um sepultamento do Paul. Ali, para quem tem a capa dele também, ou quem quiser pesquisar depois a capa, repara na parte inferior da capa que está escrito Beatles em vermelho, com flores vermelhas, e um arranjo amarelo no formato do contrabaixo de canhoto do Paul. Só que no lado direito, quando acaba a palavra S dos Beatles, tem uma letrinha O, formada por um arranjo de flores vermelhas, onde Beatles passaria a significar Be-8 leso. Ele está em Leso. Leso é uma região de Liverpool. Seria um dos cemitérios de Liverpool, na região de Leso, divisa com a terra dos meninos ali. E percebe-se também, agora na parte superior da capa, a figura de Aleister Crowley. Aleister Crowley, para quem não conhece, para quem conhece sabe o significado, ele foi uma figura completamente, literalmente satânica. Ele era tido como o demônio em pessoa. E agora você pensa, por que será que os Beatles teriam incluído ele na cena, na claramente detalhada cena do funeral do Paul? No tambor da bateria, onde está escrito Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, se você colocar um espelho e inverter a palavra Hearts, vira Lonely Hearts é coração solitário. Quando você pega um espelho e inverte aquilo ali, vira Hidai. Hidai, ele morre. Lonely, sozinho. Solitário, ele morre. Quem? O Paul. Que ele teria morrido sozinho, atropelado por aquele carro que segue, como a gente pode observar na capa da Abbey Road.
além de ter muita mensagem subliminar nas capas, elas ainda por cima se interligam. Uma explica as mensagens da outra. E todas elas dão a entender que o Paul morreu, já que ele não queria mais participar da banda, mas seu nome já estava vinculado aos Beatles, sua imagem também. Tem aí pela internet, é só pesquisar vários vídeos, várias pesquisas, até no Wikipedia tem, sobre todinha essa história dos Beatles. Bom, sendo farsa ou não, foi muito bem feito, tirando o detalhe de que o sósia teria errado a mão de segurar o cigarro. Fora isso, se você não prestar atenção nesse detalhe do cigarro na mão errada, tá perfeitamente declarando que o McCartney morreu. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quiser pesquisar mais aí, é só procurar a morte de Paul McCartney e coisas, títulos do tipo, que vocês vão ver. Inclusive, na vinheta do nosso canal, eu coloquei, por coincidência, a capa da Abbey Road. E ela passa meio distorcida, porque eu dei os efeitos pra vinheta ficar bacana, mas dá pra perceber que é ela. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo, boa semana e até a próxima. Once I was away